Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e vocês chegando nesta tarde de quarta-feira aqui, Vibe Mundial FM. Um programa que você já sabe, né? Eu trago comunicadores da Rádio Vibe Mundial. E às quartas-feiras, neste horário, excepcionalmente no mês de agosto, eu trouxe novos comunicadores da Vibe Mundial. E hoje, talvez o último programa da série. Mas sério já? Eu acho que não, eu acho que a gente vai continuar. Brendan Orim, bem-vindo! Muito obrigado, Samira. O Brendan tá aqui com a gente toda terça-feira, às 9h30 da manhã. Um beijo aí pro pessoal de casa que tá acompanhando a gente na live também. Isso aí, já tem gente dando oi aqui Olha na live. só. Estamos em live no Facebook, é só participar com a gente. A gente vai aproveitar este programa para conhecer melhor o Brendan. Ele tá com a gente toda terça-feira. Você é oraculista, você é bruxo, você é da Wicca, sacerdote Wicca, Isso. né? Eu quero entender um pouquinho, até porque, gente, foi sem querer, viu, essa marcação. Amanhã é Halloween. Né? Né? Amanhã é Halloween e você conhece o tema, né? E eu queria entender, você como sacerdote da Wicca, como que você vê o Halloween? O que é o Halloween para você? Então, Samira, o que acontece? Na Wicca, a gente celebra as estações do ano e os movimentos da Terra, né? Quando a natureza ela adormece no inverno e quando ela volta a ressurgir, a reflorescer no período entre a primavera e o verão. Dentro desse processo, aqui no Hemisfério Sul, bruxos como eu geralmente celebram através da Roda do Sul, que significa que o Halloween, nosso festival do Halloween, seria celebrado no dia 30 de abril para 1º de maio. Só porque as estações do ano são diferentes lá no Hemisfério Norte. Tem outro nome, inclusive, né? Ou não, é Halloween mesmo? Halloween mesmo. É Halloween. A gente utiliza um termo mais religioso chamado Samhain. Mas Halloween é um nome correlato, não tem problema. Agora, existem bruxos também, e eu entendo a versão deles, eles celebram através da Roda do Norte, porque tem a ver com a cultura toda está olhando agora para o Halloween. Então, existe um portal de egrégora mágico, onde eles também conseguem acessar essa energia. O Halloween, ele nada mais é do que a celebração da terceira colheita, que nós também chamamos de a colheita da carne. O inverno, ele era muito rigoroso lá na Europa. Ele ainda é, né? A diferença é que hoje tem calefação, tem roupas finas, chocolate quente e tal. Numa época em que as pessoas viviam em tribos, elas tinham medo de falecer no inverno. E não só elas mesmo, mas elas ficavam frente a frente com a morte. Elas não tinham comer, a água era escassa, é mais fácil você adoecer com frio, ficava tudo escuro, né? Então, isso era bem mais complicado. E eles faziam a seleção dos animais, que eles eram pecuaristas, alguns caçadores, que sobreviveriam ao inverno ou não. Então, assim, você tem lá o seu rebanho. Você pega todos aqueles que estão machucados ou que já são velhinhos, que estão mais fracos, sacrifica eles, salga a carne, para você poder comer essa carne durante o inverno. E tudo isso é feito de uma forma muito espiritualizada. Isso é uma celebração. E uma celebração dos deuses da morte, porque pra gente a morte é só uma passagem de volta à vida. Isso é sagrado, né? É feito em celebração àquele animal que faleceu para alimentar a tribo. E de qualquer forma, ele não ia sobreviver. Então, também é um ato de piedade daquelas pessoas naquela época, que diz assim, para o animal não morrer de frio, para ele não ficar doente, eu acabo com o sofrimento dele agora, guardo a carne, guardo o couro para aquecer e até para aquecer outros animais. O Halloween é uma das nossas 8 datas sagradas e com certeza é uma data muito gostosa, mesmo que eu celebre pelo Sul e que eu vá ter Halloween. O Halloween pra gente é o Ano Novo, tá? Então, mesmo que o meu Ano Novo aconteça lá em maio, dia 1º de maio, é óbvio que eu tô me divertindo pra caramba. Amanhã no Astro Centro a gente vai ter uma festa de Halloween. Ah, é? E eu vim aqui no Halloween da Mundial. Tava muito bom! E aí é isso, afinal de contas é uma celebração dos deuses antigos, vale sempre a gente participar. E é isso aí, vamos celebrar Halloween, época de doçuras e travessuras. Não é? E você, prefere o quê? Então, Doces ou travessuras, doces ou Samira? travessuras? Os dois, talvez? Pois é, um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada para dar uma equilibrada. Que maravilha. Não é? E os oráculos? Quando você começou a estudar o Wicca, você já começou a estudar os oráculos ou foi uma coisa que veio antes?
Então, O que veio antes? eu acho que eu entrei no mundo esotérico bem jovem, o que é muito comum, principalmente numa época pré-internet, né? As pessoas tinham contato através de revistas, enfim. E era muito legal. Era bem gostoso. Era diferente. A gente trocava livro, lembra do Círculo do Muito Livro? bom! Enfim, saudades da editora Cultrix e da livraria Zepac. Mas, enfim, existe um processo que me levou para o esoterismo e dentro dele eu acabei tendo contato com oráculos antes mesmo da Wicca. Tá. Talvez eu já tivesse uma fé wiccaniana, eu sempre gostei muito dos deuses da natureza, de religiões que cultuam a natureza, antes de conhecê-la com esse nome. Mas eu fui ter contato direto com a Wicca, eu tinha por volta de 15 anos de idade. Eu falo que eu comecei a praticar Novo, com né? 13 coisas esotéricas, mas eu ouvi o termo bruxaria, mas não ouvi o termo Wicca. E aí, quando o Wicca se fixou na minha vida, eu acho que eu tinha aí 14 para 15 e já jogava tarô e tal. Então, para mim, isso faz bastante parte. Até porque alguns oráculos, eles são verdadeiros portais para energias e para arquétipos da realidade humana. Eu realmente consigo utilizar determinados oráculos dentro da minha religião para professar a minha fé e para celebrar os deuses. Assim, eu falo de ritos devocionais, nem só ritos mágicos. Quando você fala no tarô, é o teu carro-chefe hoje? Para mim, sim. Sim. Você utiliza alguma vertente da Wicca ou das magias durante a leitura do tarô? É assim, geralmente eu faço alguns rituais utilizando o tarô. Existe um processo que chamamos de caminho mágico do tarô, onde eu aprendi a acessar cada um dos arcanos maiores e o conjunto dos menores como portais para tirar de lá determinada energia. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um ritual de prosperidade, uma das formas de fazer esse ritual é utilizando a carta da Imperatriz. Funciona bastante para mim. Aí eu vou desenvolver um ritual através de elementos que tenham a ver com a carta, colocar a carta no centro do meu altar e fazer as coisas toda a liturgia ritual. Ela é um elemento do ritual que você está fazendo. Exato. Da mesma forma que você pode colocar uma vela, você pode colocar um cristal Exato. e etc. Mas nesse caso, seria até um elemento, pode ser ou não, mas eu gosto bastante de feitiços onde a carta é o elemento central. Tá. Então, por exemplo, a carta dessas, para fazer um ritual de prosperidade, eu teria um altar coberto com um pano verde, alguns cristais verdes, algumas peritas, alguns ramos de trigo, que geralmente a Imperatriz leva na mão, a carta da Imperatriz e velas verdes em tons de rosa, que são de Vênus, que tem a ver com a energia da Imperatriz. Iria me visualizar mentalmente, entrar na carta, conversar com a Imperatriz, pedir as bênçãos dela e visualizar que assim como eu entrei na carta, as bênçãos dela saem da carta para o mundo onde eu existo e me ajudam a transformar essa realidade, trazendo mais abundância, frutificação para os meus sonhos, solidez, enfim. Que forma bonita de fazer um ritual. Obrigado. Gostei! E você sempre conseguiu entrar totalmente neste ritual através do tarô ou foi um exercício? É sempre um exercício, né? Eu costumo dizer Tem que... gente já querendo fazer o que você acabou de falar, eu tenho certeza disso. É assim, gente, a prática mágica, ela é uma coisa que faz parte de todo mundo. Eu não sou especial, a gente costuma até dizer assim, a bruxaria é para todos, nem todos são para bruxaria. Exato. A bruxaria, ela é mais do que a prática mágica, né? Tem a ver com esse tom devocional e tal. Mas existem dons que são inerentes à humanidade, porque são coisas que fazem parte da natureza e que a gente foi deixando isso de lado a ponto de atrofiar mesmo. Se a gente não usar a perna esquerda e usar só a perna direita, ela vai afinar, vai perder massa, vai ter perda óssea, vai dar uma série de problemas, certo? É a mesma coisa com situações como você ouve a sua intuição, mas de verdade, assim, você dá trela para sua intuição, você segue o que aquilo está te dizendo, você costuma meditar, você costuma tentar sentir a energia das coisas. Sabe quem faz isso muito bem? Crianças. Crianças são muito assim, principalmente aquelas crianças que são criadas, infelizmente hoje, não é uma crítica a pai nenhum, eu também sou pai, sei como é difícil, tenho uma enteada de 9 anos e, coitada, ela fica boa parte do tempo na internet, mas as crianças que são criadas sem eletrônicos, elas costumam ter mais essa ligação, porque elas precisam imaginar. No momento em que você imagina coisas, você cria pequenos mundos que são a base da magia.
né? Então você lembra aquelas crianças de 20 anos atrás, como fomos nós, com os seus amigos imaginários, com os seus esconderijos secretos, e que muito daquilo não tinha encanto nenhum, tava tudo na cabeça da criança. Sim. A magia, ela parte desse pressuposto. O quanto você é capaz de acreditar em um mundo criado pela sua energia, mergulhar nele, de forma que você vai reverberar para o universo aquilo como se fosse real, porque é em outro mundo. E o universo, ele vai se ajustar para fazer com que aquilo se torne real em todos os mundos. E quando a gente fala em magia, é isso que está acontecendo. Exato. A partir do momento que você está fazendo a magia, é o que eu estou entendendo, tá? Você está fazendo a magia, isso está acontecendo num mundo paralelo. E isso vai chegar até você Exato. em algum momento. O termo ideal para isso é você faz uma transformação no microcosmo para atingir o macrocosmo. Eu esqueci o nome, mas sabe aquele que a gente usava quando criança para ampliar um desenho? Sim, é. É um aparato de madeira que você põe uma ponta seca de um lado e um lápis na outra. A prática de magia, para mim, pro Brandon, sempre foi Um muito compasso? assim. Não é um Não é um compasso, é um tem outro. Tem um nome. A gente utiliza uma forma de fazer um pequeno desenho para, em outro lado, o universo se encarregar de fazer um desenho ainda maior que reflita aquilo que a gente fez no microcosmo. Porque é normal, o universo ele é perfeito, ele vai sempre se ajustar àquilo que a gente vibra. Então não dá para você falar, putz, Samira, preciso arrumar um namorado novo. E ficar em casa, jogado, largado, porque quando a gente tá namorando, namoro novo, a gente se arruma, a gente se perfuma, a gente come melhor, a gente fica mais divertido, né? Escolhe bem a roupa. Muda a energia totalmente. Começa a fazer isso agora. Começa a fazer isso antes de procurar o namorado. O namorado acontece. Isso é normal, porque esse é o processo da magia. Sabe a criança quando ela deseja muito alguma coisa? E assim, eu sempre quando eu tô ensinando pessoas nos caminhos mágicos, eu costumo fazer uma pergunta que parece coisa de coach. O que você deixou de ser quando você cresceu? Pois é, responda, Não é ouvinte. difícil. O que você deixou de ser quando você cresceu? Porque a gente sempre fala quando é criança, quando eu crescer eu quero ser veterinário, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E a criança, ela é um ser tão puro que tem criança que quer ser com todas as profissões. Afinal de contas, não é vergonha nenhuma você ter uma profissão. Talvez alguma vergonha seja você conscientemente depender de alguém pro resto da vida. Assim, tipo, eu não quero trabalhar, porque eu não quero. Diferente de eu não posso, eu estou desempregado. É bem diferente. Então, assim, eu já vi crianças falar, eu quero ser lixeiro. Por quê? Porque corre atrás do caminhão e fica pendurado. O mundo infantil é muito mágico, né? E ela consegue imaginar. E a gente consegue lembrar dessas brincadeiras de criança e pensar como a gente, às vezes, sabia a hora que o pai estava chegando, por uma intuição. Como às vezes você tinha um sonho e continuava sonhando aquele sonho em outras noites, você conseguia voltar para o mesmo sonho. Todas essas são experiências mágicas. Isso é da criança. Sim. E a gente vai atrofiando, porque quando você conta uma experiência dessa para um adulto, ele fala, é besteira. Vai dormir. Não se importa com isso. Ou mostra outra coisa, ou põe no YouTube. Sabe? A gente tá limando cada vez mais a criatividade das nossas crianças, cada vez mais cedo. E quanto mais a gente deixar que as crianças sonhem, que nós nos tornemos adultos sonhadores, a gente vai criar mais. Vamos ter um mundo mais mágico, mais bonito, com oportunidades para todos. Então, a gente tem que deixar as crianças passarem por isso, a gente tem que incentivar. Claro, o mundo lúdico, inclusive, ajuda no desenvolvimento da criança, né? Eu sou professor de formação e falo que não tem nada mais importante do que você deixar a criança experimentar o mundo com as próprias mãos. E aí eu falo assim, sabe pintar? Não é no caderno pintando errado. Cara, criança que às vezes mete a mão na tinta e passa na parede, eu sei, estressa, tem uma criança em casa e tal, mas tenta não repreender, porque aquilo pode expressar um sentimento, pode expressar alguma coisa, talvez ela esteja vendo algo, talvez ela sinta, por exemplo, que aquela energia vai ficar... Ela não vai saber dizer isso, mas assim, pintei de amarelo porque ficou bonito. Quando, na verdade, é o lugar que ela estuda, e o amarelo é uma cor que favorece os estudos. Tente observar mais as crianças, observar a natureza, e as crianças não estão afastadas da natureza, porque a natureza é o grande ensinamento das bruxas, a observação da natureza e dos seus ciclos. E tem uma relação muito grande com a natureza, né? Independente de onde você more. Sim, com certeza. Não é? A Wicca também fala muito isso, né? Nós temos uma religião centrada na natureza. Exato. Na terra, né? Na lua, no sol. Sim, todos os ciclos lunares e solares são celebrados. Como que se dá uma consulta com o Brendan?
Então, lá no Astrocentro... Você atende pelo Astrocentro apenas? Pelo Astrocentro, Tá. exato. No Astrocentro, eu faço atendimentos através do telefone, do chat e do e-mail. Geralmente, eu até falo o número do meu celular, se alguém quiser alguma coisa, eu atendo pelo WhatsApp, mas eu consigo conversar com as pessoas e direcioná-las. Mas o ponto principal eu ajudo as pessoas através do tarô e através de pequenos rituais para que elas encontrem as respostas dentro de si mesmas. Muitas vezes as pessoas que estão lá procurando um assunto de amor, elas estão insistindo numa história que já acabou. Muitas vezes a pessoa que está lá falando que ela tem problema no trabalho, ela tem um problema porque ou ela não se atualizou, porque tudo muda o tempo inteiro. A empresa mudou. Sabe aquela história do quem mexeu no meu queijo? Então eu tento ajudar a pessoa a encontrar essas respostas, tanto através do tarô como através de alguns rituais. Com muita efetividade. Porque o tarô vai mostrando e você vai Exato. direcionando o consulente. O consulente. Eu falo de consulente, né? Aí, quem quiser o contato, liga para Astrocentro ou entra no site direto, astrocentro.com.br. Quem entrar no astrocentro.com.br consegue falar comigo, é só procurar lá na barra de busca Brendan, não tem problema. Se alguém quiser ligar no Astrocentro, pode. Se alguém quiser mandar um e-mail, tem o e-mail brendan@astrocentro.com.br. Brendan. É Brenda com N com no N final. no final. Brendan, com N no final. E esse e-mail, ele existe por causa da rádio mesmo. Ah, é? Os especialistas, nós especialistas, geralmente não temos e-mail, mas eu tenho por causa da rádio, porque às vezes tem gente que quer procurar Sim. o comunicador diretamente, então pode entrar em contato por lá sem problemas. E quando a gente entra em contato, por exemplo, pelo telefone que está lá no site, que tem, né? Eu consigo chegar no Brendan direto ou eu acabo, se é a minha primeira vez, eu acabo sendo direcionada para o primeiro que está na fila? Para quem ligar no telefone do Astrocentro, que é o 11-3957-1000, você vai falar com a equipe, primeiro com a equipe de atendimento, Primeiro com a equipe. com o nosso saque, e o saque geralmente direciona para alguém que está online. Acontece que eu, Brendan, isso daí não é segredo, porque as pessoas às vezes me veem no YouTube ou nas lives do Facebook, eu tenho um outro trabalho formal também, né? Então, por exemplo, se você ligar lá hoje, você não consegue falar comigo, porque eu não estou online. Eu fico online geralmente aos sábados, e aos sábados não tem esse telefone. Entendi. Então, para falar comigo, diretamente comigo, geralmente é pelo astrocentro.com.br nos finais de semana, ou me encaminhando o e-mail e eu troco algumas palavras. Exato. Aí consegue agendar e fazer o atendimento diretamente com você. Exatamente. Beleza isso, hein? Viu só? Eu pergunto porque como a gente sabe que quando tem um atendimento existe uma fila, existe uma regra de empresa... Né? A gente aqui direciona isso. Eu estava vendo no seu perfil, inclusive o que está na rádio, que você celebra ritos de passagem. Celebro ritos de passagem. Faz casamento. Isso, o último que eu fiz foi agora há pouco, não tem um mês, ou no máximo 2. Um beijo aí pra Andréia, espero que você esteja muito feliz na sua decisão do casamento. E geralmente, assim, os casamentos que nós chamamos de handfasting, ou junção de mãos, são os ritos de passagem que mais eu procuro. Mas eu já fiz também o Wiccaning, que é um ritual de bênção da criança. Nós não chamamos de batismo, porque ninguém é batizado na Wicca. A gente pede uma bênção para os deuses antigos, até que aquela criança consiga encontrar o seu caminho espiritual, seja ele qual for. E também já fiz rituais até fúnebres, mas geralmente os casamentos são os mais legais. Formadão, né? Rapaz! O que é o tarô para você? O tarô, para mim, ele é um conjunto, como eu falei, um conjunto de arquétipos. Na verdade, os psicólogos nessa hora devem sofrer, falando, Brenda, quando você fala em arquétipo? Porque... mas Jung também falava. Mas é um outro processo, né? Mas eu quero dizer assim, o tarô, para mim, eu vou até mudar e falar de uma forma mais mágica. Ele é uma junção de portais que representam momentos da vida humana. Todo mundo já viveu o louco, todo mundo já viveu o carro, todo mundo já viveu a sacerdotisa. Se não viveu ainda, é porque não viveu a sua história inteira. Mas é comum que você vá e volte entre as cartas do tarô. É comum que exista ciclos onde você vai vivenciar mais a energia de uma carta do que de outra. Mas é só um jeito de você tentar entender. Por exemplo, a carta da morte, que é uma carta muito controversa. Quem não entende tarô vê a carta da morte e fala, meu Deus, alguém vai morrer, tô desesperado. A carta da morte fala de um fim de ciclo.
Quando você vive a morte de um ente querido, e esse ente, eu não estou dizendo parente de sangue, pode ser um amigo, pode ser um animal de estimação. Eu, particularmente, tenho uma cachorra de 5 anos de idade, que eu sei que no dia que ela for embora, eu vou sofrer rios. O que eu quero dizer? Quando você sofre a primeira vez a dor do luto, você entende que certas coisas acabaram e não tem retorno. A mensagem da morte é essa. Transformação. Lide com isso, Samira. Mudou. Não adianta insistir. Cortou. Então, a morte ela vem como uma foice para cortar qualquer coisa. Você está falando de um relacionamento, ou esse relacionamento vai mudar de rumo, ou essa relação acabou. Ah, eu me separei. Será que ele vai voltar comigo? Será que ela ainda me ama? Carta da morte geralmente representa que não. Porque esse sentimento se transformou. Não é que nunca te amou, não é que nada. É que acabou. É hora dos dois partirem para histórias novas. Então eu vejo o tarô como realmente um conjunto de símbolos que nos permitem acessar esses momentos da vida e traz essa catarse, assim, de você olhar e falar, nossa, realmente eu entendo isso. E com o embaralhar das cartas, a gente consegue contar histórias, e essas histórias têm a ver com a vida do consulente. Mas, no fim das contas, o oraculista, ele só interpreta algo que tem a ver com a energia do próprio consulente. Quem joga o tarô é o consulente. Eu tô lá como uma mera ferramenta dos deuses de devoção, dos mentores daquela pessoa, traduzindo aquilo que ela tá pesquisando no momento. E não é lógico apenas, né? Você sabe o significado das cartas, mas tem muito da intuição e da relação de uma carta com a outra. Tem. Né? Assim, eu costumo até dizer, dá para jogar tarô com intuição /100. Por exemplo, se é uma questão onde eu sou muito envolvido com a pessoa, e eu vou jogar, por exemplo, para um irmão, para alguém, um amigo muito próximo, eu tento não pensar em nada. Tudo que passar na minha cabeça, eu tento ignorar. Eu estou jogando tarô, estou olhando as cartas apenas, puramente lógica. Mas a relação entre as cartas é muito importante. Então, assim, por exemplo, existem jogadas que vão dizer uma coisa e outras, por exemplo, sei lá, a gente falou da carta da morte. Então, se eu tiver um jogo que sai com um Ás de Copas, um 10 de ouros e a carta da morte, e eu tô falando de amor, isso é totalmente diferente do que se eu estiver falando de trabalho, de doença e assim por diante. A relação entre as cartas, ela é tão ou mais importante até do que o significado das cartas sozinhas. Entendi. Por isso que o tarô, ele necessita que o oraculista, o tarólogo, ele tem que jogar tarô, ele tem que estudar o tarô, ele tem que ter prática, e você aprende com os livros, claro, porque sem a base você pode falar alguma coisa errada para alguém, porém você aprende mesmo jogando tarô. Você dá aula de Dou tarô? De tarô! Hoje no Astrocentro... Não, sim, não. Até dou, mas eu não tenho nenhum curso marcado. No Astrocentro nós temos cursos online. Fica de olho nele, gente. E eu tenho 2. Eu tenho um curso de rituais, online, que chama Criando Seu Ritual, e um curso bem rápido, chamado Interpretando Seu Mapa Astral. Por quê? A gente começou a vender mapa no Astrocentro, e as pessoas ficavam assim, mas eu não sei como isso funciona, como você chegou nessa razão, como isso aqui, porque tem a explicação do mapa. Aí eu gravei um curso explicando para a pessoa de modo básico como ela entende o próprio mapa. Até porque o assunto signos hoje está em alta, todo mundo gosta de conversar sobre, por que não falar com algum conhecimento de causa, certo? É verdade. E legal, hein? Prepara uns cursos bacanas, olha, até a Serena Salgado, que é comunicadora daqui, tô cantando ela. Serena, um beijo, fica aqui a dica, por favor, grava com a gente lá no Astrocentro. Amo você. A Serena tá fazendo um trabalho com a Astrocentro, né? Sim. A gente fica bem feliz. Estão me avisando que acabou. Passa muito rápido. Você sabe disso. Ai, gente, que rapidinho. Uma mensagem final e convida pro teu programa. Pessoal, é o seguinte. Eu sempre peço para que vocês olhem para a natureza ao seu redor e lembrem-se de que, antes de mais nada, nós somos animais. Quando eu falo isso, eu estou dizendo no melhor sentido da palavra. Assim como a onça pintada, o coelho, a lebre, a vaca, a joaninha precisam da natureza, você também precisa. Muito mais do que o seu carro, do que o seu iPhone, do que a sua cidade.
se preocupe e seja um ativista onde você puder, nem que seja dentro da sua própria casa. Antes de celebrar os deuses, você precisa aprender a reciclar seu lixo, se importar com a origem da sua comida, o que vai para o seu prato, o quanto sofrimento aquilo pode causar ou não. E eu nem estou falando de vegetarianismo, mas estou falando de alguns processos que são muito dolorosos. Mas se você puder, consuma sempre de pequenos produtores, que isso é muito melhor para a vida do animal, como também é melhor para sua saúde. Tem menos agrotóxico, tem coisas. Viva, deite mais cedo, acorde mais cedo, cuide do seu corpo, faça, parece até papo de coach, né? Mas a Deus é a senhora da vida. Então, bruxas e bruxos do meu Brasil, celebrem a vida. Vivam a vida em plenitude, sejam saudáveis, gozem bastante, amem muito, estudem, conquistem as suas coisas. Grande beijo, Brendan. Falaram que eu já estourei agora. A Obrigada, viu? Não tem problema. Um beijo pra Samira, um beijo pro pessoal da Vibe. Terça-feira, 9h30 da manhã, Rádio Astrocentro. Obrigada, querido. Conversei com Brendan Orim, astrocentro.com.br. Para falar com ele, é só mandar um e-mail, brendan@astrocentro.com.br. Um grande beijo. Eu volto sexta-feira, às 14 horas, com o Mundial e você. Mas daqui a pouco tem o Jornal da Boa Notícia. Até lá.